É isso aí. Bom dia, mais uma vez. Chegamos ao 25º dia. 25º dia. E o 25º dia fala sobre a partir de hoje. Opa! A partir de hoje não é mais tentativa. Esse é o tema. A partir de hoje não é mais tentativa. E vamos lá. Vamos para a nossa oração de abertura, para pedirmos ao Pai a proteção, para pedir ao Pai o discernimento e para pedir ao Pai, não pedir, mas compartilhar com o Pai a nossa gratidão. Então, aqueles que puderem fechar os olhos nesse momento, Pai, obrigado por mais um dia. Venho até a Ti por intermédio do Teu Filho Jesus. Chegamos ao dia 25, Pai. Não por empolgação, não por impulso, mas por decisão. Obrigado, Pai, porque o Senhor sustentou cada manhã até aqui. Houve dias leves, houve dias difíceis, mas o Senhor nos manteve. Hoje, Pai, não começamos algo novo. Hoje consolidamos o que já foi treinado. Alinha nossa mente, fortalece nossa postura, dá-nos clareza, Pai. Que esses próximos minutos sejam direção. Nos protege de tudo aquilo que for contrário à tua palavra. Por isso, mais uma vez agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. Bom, declaração inicial. Estou fazendo uma declaração a partir de hoje, dia 25, ou 25º dia, não dia 25, né? Porque hoje é dia 14, mas 25º dia, a partir de hoje não é mais tentativa. E por que não é mais tentativa? Por quê? Tentativa é quando você testa, ou quando nós testamos. Tentativa é quando nós experimentamos. Tentativa é quando nós ainda negociamos. E 24 dias não são teste, são construção. Quem continua 24 dias seguidos já saiu da fase da curiosidade. Já saiu da fase de não estar tentando. Nós agora estamos na fase de formação ou formando padrão. É dessa forma que eu vejo após 24 dias. E como nós podemos fazer a transição interior desse padrão? E nesse caso, que chamo de transição interior, é a transição invisível. No começo, havia uma exigência pelo esforço, pela dedicação. Agora exige, ou temos que exigir nossa postura. No começo, nós lutávamos para acordar cedo. Agora, nós decidimos acordar. No começo, nós brigávamos com o nosso pensamento. Agora, nós interrompemos antes que ele cresça. E esse desafio que nós estamos aqui 24 dias, eu tenho convicção que é um desafio para qualquer processo que possamos estar hoje participando. Por quê? O que fizemos até esse momento não é pequeno. Eu tenho essa convicção que não é pequeno. E eu tenho certeza que vocês também. Isso é evolução. E por que eu falo que se no começo exigir esforço, no começo nós lutávamos para acordar,
e no começo nós brigávamos com o pensamento, se nós analisarmos essas três frases, no começo e no começo, estamos agora passados 24 dias. Estamos fazendo o 25º. E hoje é um padrão. Todos nós que estamos aqui já temos esse padrão. O de acordar, ou decidir acordar, o de decidir interromper qualquer tipo de pensamento que não condiz com aquilo que o Pai nos direciona, e principalmente entender o que nós estamos fazendo aqui não é algo pequeno, é algo realmente de evolução. E que bom quando nós temos esse entendimento que quando existe um processo que estamos dentro, existe um avanço, existe uma evolução. E falo para vocês, o que mudou não foi o mundo. O mundo continua sendo o mundo. Ou seja, a mudança não aconteceu fora, foi nosso interior. Sim, aconteceu dentro de nós. Quando eu falo que existe uma mudança interior, a mudança interior, pessoal, não faz barulho. Ela é silenciosa, mas sustenta tudo. Mas sustenta tudo. Eu vou repetir isso. A mudança interior não faz barulho. Por isso, talvez você não esteja escutando. Mas, pelo fato dela ser silenciosa, você talvez não tenha esse grito dizendo que houve essa mudança. Mas tenha certeza que internamente todos nós já mudamos. Aí nós vamos para uma situação de atenção. E por que atenção? O desafio que nós estamos participando sempre foi e sempre será um desafio para que possamos ter o controle do nosso dia. Esse controle, ele vem através de quê? Práticas diárias. Práticas, além de ser práticas pontuais, elas são práticas que sim traz para nós o controle do nosso dia, o controle do que nós vamos fazer, o controle daquilo que nós estamos pensando e principalmente agradecendo ao Pai por essa oportunidade que ele nos dá diariamente de fazer ajustes que são necessários na nossa vida. O risco que eu vou colocar para vocês, para nós, e como tenho falado, qualquer material que eu faço a revisão ou que eu começo a preparar, ele serve primeiramente para mim. E vou explicar para vocês porque eu coloquei no grupo, inclusive essa frase, que hoje vai ser tremendo. Porque efetivamente o que eu estou falando para vocês aqui serviu e serve muito para mim. E quando eu fiz essa revisão, eu agradeci ao Pai mais uma vez. Agradeci ao Pai mais uma vez. Por quê? O risco do dia 25, pessoal, nós, em algum momento, a nossa mente, em algum momento, pode estar falando, já está bom. Já provamos que conseguimos. Existe um perigo nesse momento. Não é desistir. O perigo nesse momento é relaxar. Se a mente já começa a dizer, já está bom, você já provou que você consegue, você é forte, agora pode diminuir. Diminui. É aqui nesse ponto que muitos de nós, ou que alguns de nós, voltamos ao nível anterior. Pequenas concessões desmontam grandes construções. Mais uma vez, eu vou falar,
porque serviu e serve para mim. Pequenas concessões desmontam grandes construções. Essa frase foi o pai direcionando para mim no primeiro momento e eu resolvi compartilhar isso com vocês. Por quê, pessoal? Quem chegou até aqui não pode voltar ao automático. Você não pode, ou nós não podemos perder disciplina de uma vez. Ou melhor, nós não perdemos disciplina de uma vez. Nós perdemos quando começamos a negociar detalhes. Vou repetir essa frase. Nós não perdemos disciplina de uma vez. Nós perdemos quando começamos a negociar detalhes. E quais são esses detalhes, Sandro? O horário, a atenção, a intenção. E o problema é exatamente nesse ponto. O problema não é errar, como eu comentei aqui algumas vezes, que existe oscilação em qualquer grande processo. Qualquer grande processo que nós possamos estar inserido, vai haver oscilação. O problema exatamente não é essa oscilação, não é esse erro. O problema é permitir que o erro vire novo padrão. E por que eu falo isso? Quem chegou até aqui não pode voltar ao automático. Por que eu falo isso? Falo exatamente porque eu tenho que equilibrar esse momento. Não negociar não significa se esmagar. Ou melhor, quando eu falo que eu negociei, eu não quero dizer que eu tenho que me esmagar. Por quê? Essa semana, eu mesmo negociei, por exemplo, a minha atividade física. Eu tenho compartilhado com vocês que eu tenho feito atividade física diária, desde o começo do mês de dezembro, ou seja, já estamos aí entrando para o terceiro mês, e essa semana eu fiz uma negociação. Eu não fui todos os dias. Ou seja, quando eu falo que a semana começa no domingo, do domingo até ontem, sexta-feira, são 6 dias. Desses 6 dias, eu fui 2. Eu poderia usar isso para me cobrar. Falou, Sandro, você tem que dar exemplo, rapaz. Você está sabendo, você está verificando, você está sentindo o quanto a atividade física está trazendo benefício para você. Mente falando, Sandro, como é que isso pode acontecer? E aí, mais uma vez, o pai falou comigo. Eu poderia realmente usar isso para me cobrar excessivamente. Mas, pessoal, não é isso que me fortalece. O que fortalece é a minha consciência, é perceber isso, é ajustar isso e voltar. Assim que nós terminamos aqui nosso desafio, eu estarei voltando a ter a minha caminhada, minha corrida, a minha atividade física. Nível, pessoal, não é perfeição. Por que eu falo que não é perfeição? É você prestar atenção, é você não negociar, e não negociar não significa punir, mas principalmente quando você entende que existe uma necessidade de você retomar o controle, que isso seja rápido. Porque se isso não for rápido, aí sim você volta ao padrão anterior. O que eu quis trazer para vocês é um exemplo que aconteceu comigo essa semana, ou está acontecendo comigo essa semana. Quem amadurece, pessoal, não se pune. Tem que retornar rápido. E em nome de Jesus estarei retornando hoje. Vamos voltar rápido. Por que o retornar rápido? Porque o retornar rápido leva
vai me levar e leva com certeza vocês, e eu tenho também exemplos de vários de vocês que tiveram oscilação, mas tiveram também uma correção rápida. A consolidação da identidade. Como é que eu vejo essa consolidação da identidade? O que eu quero falar sobre a consolidação da identidade? Deus trabalha na repetição fiel. Já compartilhamos com vocês aqui, Deus é fiel no pouco. Deus não forma homens e mulheres fortes em eventos. Não. Deus trabalha na repetição fiel. Ou seja, a partir de hoje, você não vai testar mais o desafio. Você vai viver o que nós estamos treinando. O que começou como disciplina está se tornando nossa identidade. Volto a falar. O que começou como disciplina, e isso serve para qualquer processo, pessoal. Toda vez que você estiver inserido num processo e fazer esse trabalho que nós estamos fazendo, e ter esse hábito, essa prática, a busca da palavra e, consequentemente, fazer uso da palavra, não só a leitura da palavra, ter consciência da nossa força, que a nossa mente ela é poderosa, mas nós somos o dono da nossa mente. A palavra nossa, tudo quando eu falo que é meu, ou que nesse caso nossa, né, cada um de nós temos, é nosso. Isso é nosso, nós temos que nos apoderar disso. Identidade, ela não vai depender de emoção, porque todos os dias nós vamos ter desafios. Existem circunstâncias. Por isso que eu quis trazer para vocês esse exemplo meu, que é o ponto de atenção, porque a negociação começou simplesmente porque, hoje, eu já fui ontem, já fui no dia anterior, hoje eu preciso terminar um trabalho aqui. Sim, eu preciso terminar o trabalho. Mas eu poderia terminar o trabalho depois. Eu poderia ter saído e ido para a atividade, porque eu sinto o que a atividade física tem trazido de benefício para mim. Além de uma questão do corpo, vamos dizer assim, é também uma questão de mente. Porque acredito que vocês saibam que quando nós estamos fazendo alguma atividade física, existe a circulação dos nossos, oxigenação dos nossos cérebros, do nosso sangue e tudo mais, a nossa mente fica muito mais fértil. Mas além dela ficar fértil, e quando você se apodera dessa questão dela ser fértil, você começa a trazer para a sua mente coisas do bem, coisas que trazem você para uma evolução, para um avanço. E exatamente quando eu tomei a decisão e compartilhei com o pai que eu queria ter uma direção a ser feito, o que eu deveria fazer nesse ano de 26, ou no final de 25, né, que eu comecei em 25, foi nesse momento de atividade física. Eu falei até para minha esposa que brinquei com ela, mas não é brincadeira, ela sabe que ela pode e deve voltar a fazer a atividade no tempo dela. Mas o tempo dela não pode ser ad eterno. Nós temos que voltar rápido. Em alguns momentos que eu estou fazendo minha atividade física, eu ligo para ela e posto. Falando com ela, falo, estou subindo aqui aquela ladeira, estou subindo e estou correndo, mas correndo no meu ritmo. Não fazendo algo que possa me trazer um problema até de saúde. E isso tem acontecido por quê? Porque eu tenho um controle. Eu tenho o controle do momento de correr e do momento de caminhar. Deus me dá essa direção. Eu, mais uma vez, repito que hoje eu vejo o nosso treinamento como algo tremendo, porque essa semana aconteceu, além desse evento que eu comentei para vocês, houve um evento, assim, para mim,
com a certeza que o Pai está comigo, como está com vocês. E eu tenho buscado apresentar para vocês, incentivar vocês que qualquer transformação que Deus faz na sua vida, que você compartilhe. Incentive outras pessoas a tomar essa decisão. Nós temos várias pessoas próximo de nós que estão fracos, que entendem que não conseguem, que acreditam que, mesmo sendo uma circunstância, que eu vou deixar para amanhã, vou deixar para depois, deixar para depois, deixar para depois, vou deixar. Como eu comentei, outro fato que aconteceu, e esse foi muito forte mesmo, porque foi o agir de Deus mesmo. Eu estava indo para o trabalho na quarta-feira, por volta de umas 7 horas, 7 e pouco, e eu resolvi mudar o caminho. Algumas vezes eu faço isso, além de tentar evitar um congestionamento, mas eu acredito também que quando você vê, vamos dizer assim, outras visões, outros aspectos de alguns outros lugares, isso ajuda também a ter vamos dizer assim, um melhor dia. Porque quando você todo dia faz o mesmo caminho, você talvez não preste atenção, porque todo dia é a mesma coisa. E aí eu procuro algumas vezes fazer alguns caminhos diferentes. Esses caminhos diferentes são caminhos que eu já fiz em algum momento. Não são caminhos novos, são caminhos diferentes. E quando eu fui nesse caminho diferente, chega um determinado momento que eu estava indo para um lugar e a minha mente estava trabalhando que aquele lugar ele tinha uma visão. E a visão era o seguinte: eu cheguei e olhei para a direita para ver se via algum carro. Nesse mesmo instante, o meu reflexo era deixar o carro descer para virar à esquerda. E nesse momento, questões de segundo, a minha perna não teve força para ir e um carro passou na minha frente. Mas passou colado o meu carro. E nesse momento, eu tive a certeza do agir de Deus. Porque eu tive um impulso de acelerar para o carro ir para a esquerda. E a minha perna foi segura. E por que eu quero compartilhar isso com vocês? Porque quando nós começamos a ter esse relacionamento com o Pai, e nós conseguimos ver o agir dele em momentos pequenos, mas também em grandes momentos. Eu agradeci de uma forma tão grande, mas eu senti a presença do Pai como se estivesse do lado da carona do meu carro. Falou assim: Sandrão, estamos juntos. Sandrão, estamos juntos. O que nós estamos fazendo aqui não é algo pequeno, pessoal. Não é algo pequeno. Não é algo que nós não conseguimos fazer. A nossa identidade, ou essa consolidação da identidade, é algo com certeza, essa palavra com certeza, está trabalhando dentro de cada um de vocês, ou de cada um de nós. Reflita sobre o que você estava fazendo há 24 dias antes. Eu sei que tem pessoas aqui que já tinham o hábito de acordar esse horário. Talvez o acordar nesse horário não foi ou não é nenhuma grande dificuldade para a pessoa. O acordar cedo e começar os desafios às 5 horas e 21 minutos, por que não 5 horas? Nada é por acaso. O acordar cedo talvez não seja uma dificuldade para alguns de nós, mas trabalhar a mente todos os dias com a direção diferente de algo que você fazia ou algo que você não tinha feito, em alguns de nós pode ser uma dificuldade. Mas, para mim, a principal dificuldade não é esse hábito que foi criado. A principal dificuldade é a manutenção desse hábito para sempre. E
também entender que quando eu falo que não relaxar, é não trazer uma cobrança excessiva. Por que eu vou falar novamente que não trazer a cobrança excessiva? Alguns de nós devemos estar um pouco mais frágeis do que outros. Isso faz parte, nós somos pessoas diferentes. Eu sei que existem pessoas que estão no momento de, vamos dizer assim, sensibilidade aflorada, que precisa, sim, escutar palavras de incentivo. Mas palavras de incentivo, pessoal, ele acontece no momento que nós crermos que é possível. Vou dar outro exemplo que aconteceu essa semana comigo. É mais fácil falar sobre os meus exemplos, com certeza. Mas todos vocês têm exemplos também. E é importante compartilhar. Vou trazer outro exemplo que aconteceu na empresa. Eu trabalho numa empresa que adquiriu recentemente uma outra empresa, e essa outra empresa é menor, bem menor do que a nossa. E a nossa empresa, por exemplo, a empresa que eu trabalho tem mais de 2.000 funcionários, 2.300 mais ou menos. E essa empresa que nós compramos tinha 15. E aí, consequentemente, esses 15, eles têm que se adaptar ao nosso modelo. A palavra é essa, tem que se adaptar. Só que o ter que se adaptar, e é isso que nós estamos procurando colocar para as pessoas, nós não vamos conseguir simplesmente impor que aquelas pessoas eles comecem a utilizar o nosso padrão. Nós temos que fazer esse trabalho, vamos chamar a palavra bonita, paulativamente, ou seja, ponto a ponto. E existe uma pessoa que era contadora dessa empresa, era uma contadora que fazia um trabalho simples de pequena empresa, e ela foi, vamos dizer, convidada a ser funcionária da nossa empresa. Antes ela tinha uma pequena empresa, ela era contadora dessa empresa que nós adquirimos, e como ela já fazia parte aí do dia a dia dessa empresa, resolvemos trazer ela para dentro da empresa, colocando ela como funcionária da Tegma. Eu sei, e é isso que eu coloquei para algumas pessoas, que ela sendo contadora e eu sendo contador, talvez ela possa criar uma linha que o que ela fazia não vai fazer mais. Mas não é isso. Pelo menos não, nunca foi a minha intenção essa. Certo? Tanto que na primeira conversa que nós tivemos, várias vezes ela repetiu, porque eu sou a contadora, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, e eu fiquei sem fazer nenhum comentário. Até porque a direção falou assim, Sandro, você é o contador não somente da Tegma, mas de todas as empresas que a Tegma tem. Mas em nenhum momento eu quis mostrar que eu que sou contador. E quando foi essa semana, ela precisava trazer algumas explicações para nós, ou para a equipe que trabalha comigo, e ela comentou que só iria fazer vamos dizer assim, essa explicação se tivesse a companhia do chefe dela lá de Minas Gerais, porque ela está lá em BH. Nesse momento, eu entendi que é algo que não faz sentido. Se eu estou pedindo uma explicação, por que ela precisava do chefe dela para poder explicar? Bom, eu falei, vamos fazer esse bate-papo. E fizemos. Só que teve algum momento que ela chegou assim, eu preciso da ajuda de vocês. Aí eu falei, como é que você fez? Aí quando ela começou, ela não conseguia explicar o que ela fez. E eu percebi que a questão emocional estava batendo muito forte nela. Eu falei assim, ó, fica tranquila. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para duas pessoas que trabalham comigo aqui em São Bernardo ir até Belo Horizonte, comer um pãozinho de queijo com você, tomar um café com você, e vocês três sentam numa sala e eu tenho certeza absoluta que vocês vão resolver esse ponto. Porque eu percebi que a pessoa, apesar de querer ter ajuda, ela não estava aberta para mudar algumas coisas que ela vinha fazendo ao longo dos anos. É isso que eu quis trazer para vocês e é isso que eu estou trazendo. Nós temos que estar disposto e disponível a mudar, porque Deus trabalha na repetição fiel. E como nós vamos aplicar isso? Eu falo para hoje,
Nós não vamos fazer nada diferente, vamos fazer algo simples, mas tem que ser feito. Ou seja, após o término do nosso desafio, antes das 6 horas e 5 minutos, olha lá, 6 horas e 5 minutos, escreva: eu não negocio o meu começo. Sandro, mas isso é bobagem. Pessoal, eu não negocio o meu começo. Você tem que escrever e você assinar para você mesmo. Depois, escolha uma coisa que você não fará nas primeiras horas de hoje. Só uma. E mantenha. Que pode ser isso? Não abrir rede social, não olhar notícias, não responder mensagem cedo, não tocar no celular antes do que foi definido. Pode ter outra, você escolha. Mas faça isso por você. Não negocie o seu começo. Não é sobre intensidade, pessoal. Nós estamos falando aqui sobre coerência. E para finalizar, eu não estou tentando mudar. Eu estou mudando. Nós não estamos tentando mudar. Nós estamos mudando. É um compromisso. Compromisso. A partir de hoje, pessoal, não é mais tentativa. É compromisso, é padrão, é identidade. É compromisso, é padrão, é identidade. Bom, é isso. Vamos agora agradecer ao Pai por mais uma manhã maravilhosa. Quem puder fechar os olhos. Pai, obrigado por saber que estamos sim crescendo. Obrigado porque mesmo quando não vimos ou quando não vemos, o Senhor está ao nosso lado. O Senhor está formando algo. Consolida, Pai, o que nós começamos. Dá firmeza onde antes havia oscilação. Guarda nossa mente. Fortalece nossas decisões, Pai. Que não haja retrocesso, que haja maturidade. Que todos nós possamos hoje, sim, agradecer ao Pai por tudo aquilo que o Senhor já nos entrega, mas sermos gratos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de fazer as correções necessárias. Por isso, Pai, mais uma vez agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É isso aí. Vou voltar aqui para vocês. Pessoal, eu quis trazer esses depoimentos e compartilhar com vocês, porque é algo foi muito forte isso que aconteceu comigo essa semana. E eu acredito que algumas coisas que eu trago como um exemplo meu pode servir para vocês com outras vertentes, tá? Mas fiquem em paz, tenham um dia abençoado e vamos lá. Amém. Amanhã, 26º dia, estamos entrando aí na semana final. Mas o Amém. final, algumas vezes não é o final. Fique com Deus, tá? Até mais. Tchau, tchau.